Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós temos a honra de receber a doutora Maria Gabriela Venturotti Perrota. Doutora, seja bem-vinda ao Papo Extra. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês hoje. Que maravilha. Pessoal, nós vamos ler agora o currículo da doutora Gabriela. Doutora Gabriela é doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduada em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista de Magistratura. Tabeliã concursada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, frente ao 2º Tabelionato de Notas e Protestos de São Roque, desde 2005. Presidente da ADFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, da Regional de Sorocaba. Professora em cursos de graduação e pós-graduação, consultora e palestrante. Autora de obras jurídicas que ao longo do programa nós vamos passar para vocês. Doutora, hoje nós iremos falar aqui para o nosso público de algo que muitas pessoas não conhecem, porque nós falamos sempre, as pessoas já ouviram falar de testamento, né? Mas o testamento biológico, por assim dizer, o testamento DAV, né? Esse dificilmente as pessoas conhecem, até porque, como a gente sempre fala aqui no Papo Extra, o direito extrajudicial, na sua plenitude, na sua amplitude, melhor dizendo, ele não é passado para os nossos estudantes na graduação. Então, hoje nós temos a honra de recebê-la para que a senhora venha a nos explicar, que a senhora venha dissertar sobre esse tema conhecido por poucos, né, que é o DAV. A senhora poderia explicar aqui para o nosso público o que seria esse testamento? Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente para falar sobre esse assunto. É um assunto sobre o qual eu me debruço, eu fiz isso uma missão de vida, eu estudo esse tema há 15 anos. Então, as DAVs, os testamentos vitais, as procurações para cuidados de saúde, são instrumentos fundamentais para poderem assegurar a dignidade das pessoas em momentos de vulnerabilidade futura. Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema, né, tão cativante que poucos conhecem. E por que poucos conhecem? Vamos começar do porquê que poucas pessoas conhecem. Porque no Brasil nós temos uma imensa dificuldade de falar sobre morte. As pessoas não gostam de falar sobre morte, porque até por uma questão de superstição, se eu falar sobre esse assunto, vai que atrai, vai que algo acontece comigo, né? O que é uma falácia, né? Além do que, todos nós vamos morrer, né? E por que não que quando este momento chegar, nós tenhamos feito todas as nossas escolhas acerca da dignidade? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para explicar para vocês do porquê que eu sempre me debrucei sobre esse tema e por que ele é, para mim, algo que toca fundo no coração. Eu sou tabeliã há 20 anos. Então, há 20 anos, eu lavro testamentos públicos, doações, a preocupação das pessoas com o seu patrimônio, né? Então, porque quando as pessoas pensam na morte? Quando elas correm aqui ao tabelionato e querem fazer seus testamentos para evitar que os seus filhos briguem por conta da herança, para evitar uma partilha desigual, enfim, porque tem preocupações patrimoniais. E elas não têm a preocupação com a própria dignidade, com a própria pessoa, com o seu fim. E aí, quando, ao longo, né, do meu trabalho, eu me deparei inúmeras vezes, porque eu sou chamada para ir aos hospitais, fazer os testamentos, fazer doações, e aí nós vemos lá as situações conflitivas. De um lado, eu tenho certa família, alguns filhos, que não aguentam mais ver aquele parente, um pai, uma mãe, sofrendo, agonizando, querem que ele tenha cuidados paliativos, querem que ele seja tratado em casa, que leve os últimos momentos de vida com dignidade. Por outro lado, nós temos outras pessoas da família que não aceitam isso, ou se apegam por cento de esperança que
pode ser que na maioria das vezes não existe, ou até tem interesses econômicos na manutenção daquela pessoa. Então, por conta desses conflitos, e o médico sempre no meio do caminho, quem que ele vai ouvir? Que lado ele vai ficar? E existem instrumentos que asseguram que a vontade de quem vai ser observada? A do paciente, daquela pessoa que está ali. E quais são esses instrumentos? E também existe uma grande confusão acerca desses instrumentos. O nome correto é diretiva antecipada de vontade. A diretiva antecipada de vontade, ela é um gênero de documentos em que eu posso fazer escolhas acerca de procedimentos, medicamentos, terapias que eu aceito ou não me submeter quando eu não puder mais me manifestar. Ou seja, eu tenho a minha capacidade de manifestação de vontade ou inexistente ou praticamente nula. Então, no momento em que eu não posso mais me manifestar, eu deixo essas escolhas feitas nesse gênero de documentos, que se chama diretiva antecipada de vontade. Dentro desse gênero de documentos, conhecido como diretivas antecipadas de vontade, nós temos espécies. A primeira delas é o testamento vital, também conhecido como testamento biológico. E por que ele tem este nome? Porque, na verdade, ele tem uma origem americana, do Living Will, né? Então, é uma tradução do termo americano, porque esse documento tem origem lá nos Estados Unidos da década de 60, e depois a gente pode até contar aí para os nossos telespectadores, porque é bem interessante como que esse documento surgiu, e na ideia do que ele estava atrelado, porque as pessoas gostam de saber. Então, o testamento vital, que é a primeira espécie desse tipo de diretiva, é o quê? É um documento em que eu trago as minhas escolhas acerca de procedimentos, medicamentos, terapias que eu aceito ou não me submeter em um momento de terminalidade. Então, isso significa o quê? Significa que eu tenho uma morte certa num curto período de tempo, por conta de uma doença terminal, degenerativa, incurável, e o meu fim é certo num curto período de tempo. Qual é o curto período de tempo? Aí a doutrina classifica entre 3 e 6 meses. Então, nesse testamento vital, eu faço aquelas minhas escolhas de fim de vida. Quais terapias eu aceito, o que eu não aceito? Eu aceito diálise, eu não aceito diálise, eu aceito intubação, eu não aceito, eu aceito reanimação cardiovascular, enfim, os termos médicos, aí eu tenho uma grande lista, mas também nós vamos falar aqui depois para os nossos telespectadores que é um documento que, sim, pode ser lavrado pelo tabelião, mas é sempre a 6 mãos. Aquele que faz o tabelião, o médico e o declarante. Porque eu sou tabelião, nós somos no mundo jurídico, eu não conheço os termos médicos. E é fundamental que a pessoa saiba cada escolha dela, cada escolha desse tratamento, desse medicamento, quais são as consequências. Então, é fundamental a participação do médico justamente para explicar isso para ele. Bom, a outra espécie de extrema importância de uma diretiva, e veja, essas diretivas elas podem ser única e exclusivamente ou um testamento vital, ou uma procuração para cuidados de saúde, ou uma declaração antecipada de vontade, eu já vou falar, podem ser usadas de forma única ou combinadas entre si num único documento que engloba todas elas. A segunda espécie é a procuração para cuidados de saúde. O que é isso? Eu escolho o meu procurador de saúde, eu escolho o meu interlocutor, aquele que vai ser a minha voz quando eu não tiver mais essa voz, eu não tenho mais capacidade de manifestação, eu estou acometido por alguma doença, seja terminal ou não, em que eu não posso me manifestar. Então, ele é a minha voz perante quem? Perante a equipe médica. Ele vai fazer essas escolhas. Que escolhas são essas? Ou aquelas que eu previamente designei na minha diretiva, no meu testamento vital, ou aquelas que ele conhece. Por quê? Porque o procurador, nós sabemos aí o instrumento, o instituto, né, o contrato de mandato, ele essencialmente pressupõe o quê? É um contrato intuito personae. Se eu escolhi aquela pessoa para ser a minha voz perante o médico, é porque eu confio nela, eu sei que ela vai fazer as escolhas que são condizentes com as minhas escolhas de dignidade. Dentre as diretivas, as declarações antecipadas de vontade que não se enquadram
portanto, num quadro de terminalidade, que seria o testamento vital, e não sendo aí o procurador para cuidar da saúde, eu posso fazer outras escolhas em momentos de não terminalidade. Vamos supor que eu seja acometida por um acidente. Eu tenho um problema, bata a cabeça, tenho um trauma craniano, ou eu tenho um estado vegetativo, mas que não vai ser, ou vai ser persistente, mas não implica na minha morte. Ou por alguma razão estou acometida por uma doença, uma demência, um Alzheimer, que eu sei que progressivamente isso vai tirar a minha capacidade, mas hoje eu tenho lucidez, eu posso fazer escolhas, então, sobre demência, sobre tratamento de psiquiatria, sobre escolhas de parto, enfim, uma gama infinita de possibilidades que podem estar inseridas aí dentro desse tipo de documento. Doutora, aproveitando ele necessariamente tem que ser um instrumento público, assim como a procuração? Ótima, excelente pergunta. Por quê? Nós não temos no Brasil uma lei acerca do tema. A única norma existente é uma resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Eles preveem a DAV, preveem a Procuração para Cuidar de Saúde, e não falam nada sobre a forma desse documento. Eu, por exemplo, tenho inclusive uma proposta de lei a esse respeito, e como me debruço sobre esse tema há muito tempo, vou dar aqui a minha opinião. A DAV, ela não precisa ser feita por instrumento público. E na própria resolução do CFM, ele diz que a DAV ela pode ser feita de forma oral pelo paciente, para o seu médico ali no ambiente hospitalar. E o médico, então, anota essa DAV, anota as escolhas desse paciente, anota a escolha, inclusive, do procurador para cuidar da saúde dele no prontuário. Então, eu entendo que a DAV, deve existir uma liberdade de forma. Então, eu posso fazer uma DAV oralmente perante o médico, desde que ele anote no prontuário, ou por um instrumento particular, e aí eu reforço que, no mínimo, eu entendo que deveria haver um reconhecimento de firma por autenticidade, e esse instrumento particular, quando eu acho que a pessoa deveria escolher, quando ela quer algum tipo de sigilo, tá? Se não, obviamente, a forma pública no tabelionato, ela, sem sombra de dúvidas, é a mais segura, ela assegura confere segurança jurídica, além de eu ter certeza de autenticidade, veracidade, enfim, todos os atributos da própria escritura pública. E o plus, além de todos os atributos, eu tenho a comunicação dessa DAV às centrais notariais. Então, ela vai fazer parte da SENSEC, então o hospital, o médico consegue consultar a existência da DAV, o que é uma garantia muito maior em cima de um documento particular ou da própria pessoa ter falado ali no leito hospitalar, o que, cá entre nós, poucas vezes, a depender da doença que a pessoa está acometida, ela tem lucidez e consegue ali viabilizar essa DAV oralmente perante o médico. Muito interessante, né? Mas, assim, a DAV ela pode ser feita por qualquer pessoa e, necessariamente, ela já tem que ter um diagnóstico ou ela pode apenas se precaver? Né? De repente, eu posso não ter nada, mas acontecer um acidente, ficar inconsciente e quero que tenha uma pessoa. Pode ser? Pode ser feito dessa forma? Olha, eu falo sempre, uma coisa que eu sempre defendo nas minhas aulas, nas minhas palestras. Existem 3 documentos que toda e qualquer pessoa deve ter. Uma procuração geral, porque você não sabe se vai precisar que alguém o represente. Na Covid nós vimos isso, de repente veio uma pandemia aí, você está doente em casa, precisa ir ao banco, e aí, como faz? Precisa ter um procurador. 2, todo mundo tem que ter um testamento. E 3, todo mundo tem que ter uma DAV. Então, são 3 documentos que toda pessoa tem que ter. E quando que eu faço a minha DAV? Quando eu for diagnosticada com uma doença terminal, incurável e degenerativa? Não, de jeito nenhum. Quando eu faço a minha DAV? Hoje que eu estou lúcida, hoje que eu sou... mas eu sou jovem ainda. Eu não sei o que pode acontecer. Eu posso atravessar a rua aqui na frente do cartório e sofrer um acidente, ser atropelado e ficar em estado vegetativo permanente e não fiz as minhas escolhas de dignidade. Então, o melhor momento para fazer a DAV é hoje.
Ah, mas eu posso mudando de ideia. Lógico, assim como você pode fazer um testamento hoje, revogar e depois fazer outro. Com a DAV é a mesma coisa. Nós usamos paralelamente alguns institutos do testamento para a DAV, mas veja, o testamento civil, que são aquelas disposições essencialmente patrimoniais para depois da morte, não se confunde com a DAV. Tá bom? E não posso colocar assuntos relativos à DAV em um testamento civil. Então, não adianta vir aqui no cartório, eu quero fazer um testamento, vou deixar disponível para o meu neto. Aproveitando, eu quero ser cremado, no meu funeral, no meu velório, eu quero isso. Não, não é assim. São documentos que não se misturam. Tem que ser, necessariamente são instrumentos distintos, porque atuam em momentos distintos e destinatários absolutamente diferentes. Até porque um vai ficar em sigilo, né? Só abre quando a pessoa informa da morte e o outro a pessoa ainda não morreu, não seria isso? Para informação, né? Sim. Ter esse acesso. Sim, para começo de conversa, né? Mas é que tem gente que faz essa confusão, e o próprio termo leva a essa confusão, né? Porque fala testamento vital, então dá a entender que seria mais ou menos a mesma coisa, o que poderia ser feito em um instrumento único, e de forma nenhuma. Doutora Gabriela, nós sabemos que muitas situações que nós fazemos no extrajudicial é obrigatório a participação do advogado. Quando a gente fala da DAV, nós não temos essa obrigatoriedade, né? Então, como o exemplo que a senhora deu dele fazer em um leito, o médico poder anotar esse momento dele, né? O desejo dele desse tratamento e tudo mais. Mas o que falta, na realidade, para que... A senhora falou que a senhora tem um projeto-lei, né? A ser aprovado, né? E nós gostaríamos muito de fazer, inclusive, um podcast exclusivo sobre o seu projeto-lei, que nós tomamos conhecimento agora. O que falta, doutora, para que a gente consiga levar essa informação para a sociedade brasileira? A sociedade precisa aceitar a discutir morte, aceitar discutir instrumentos relacionados à morte. Existem algumas associações hoje muito importantes no Brasil, nomes importantes no Brasil, que levam esse debate a público, mas eles são poucos, né, em número reduzido. Vou tentar responder a sua pergunta em 2 momentos. Com relação ao projeto de lei, existe um projeto de lei no Senado, ele não é excelente e ele, ao que eu sei, até onde eu soube, ele está parado. Nós temos uma pequena esperança aí da legislação ser alterada ou inserida no nosso ordenamento jurídico, se for aprovado esse projeto de Código Civil, né? Em sendo aprovado o projeto de Código Civil, ele altera o artigo 15 do Código Civil, que diz respeito ao direito da personalidade, a recusa de tratamentos, né? E aí ele insere nesse artigo 15 a diretiva antecipada de vontade. Nós, da DEFAS, né? Eu sou presidente da Regional de Sorocaba, juntamente com a doutora Nery, que é uma das relatoras, nós levamos a nossa proposta para que o artigo 15 discipline de forma a contento a diretiva antecipada, a procuração para cuidados de saúde e testamento vital dentro do Código Civil. Ou seja, a partir do momento em que nós tivermos pelo menos um artigo no Código Civil prevendo esse instrumento, talvez tenhamos mais atenção do público e principalmente do corpo jurídico aí para trazer os seus clientes para que as pessoas façam isso, o que é o imperativo. Agora, em se tratando da sociedade, aí nós temos primeiras instituições, as associações que são muito numerosas, mas não como deveriam, que tratam de cuidados paliativos, né? Que são os médicos paliativistas, aqueles que têm cuidado paliativo, aqueles que buscam dar o conforto aos pacientes no momento final. Existe um grande conflito aí, porque é muito tênue a linha entre a opção terapêutica, né? A insistência num procedimento médico quando não há mais cura a ser feita, e a adoção efetivamente de cuidados paliativos. E aí aqui eu vou falar 2 palavras que aí todo mundo já começa, né? Porque há uma linha tênue aí, né? E as pessoas, principalmente para médicos, do que é distanásia e
o emprego da ortotanásia. Né? Então, para muitos médicos, até pelo próprio médico ter aquela questão de salvar a vida, né, a todo custo, fica difícil traçar ali a divisória do que seria um esforço heróico e do que é uma obstinação efetivamente terapêutica. Além dessas associações que são de extrema importância, nós temos aí debates mundiais e todas as redes sociais, vídeos e documentários acerca de eutanásia, suicídio assistido, que são novas formas aí que as pessoas encaram, principalmente em sociedades como a europeia, por exemplo. Esses temas são debatidos há muito tempo, né? Apesar de ainda suscitarem um calor, né, social muito grande, porque, claro, não dá para se falar nesses temas sem sem tocar no liame filosófico, moral, religioso, né? Então, uma série de conflitos existentes nisso. Mas a sociedade ela tem que estar aberta ao debate. O que eu notei na minha condição de tabeliã foi que após a epidemia da Covid, as pessoas perceberam que eu posso ser jovem, eu posso ser saudável, eu posso ser acometida por algo e ter a minha dignidade comprometida e morrer. Então, elas se atentaram ao fato de que, poxa, né, eu tenho que pensar nisso, tenho que fazer um documento sobre isso. Mas o que eu noto efetivamente é que só buscam esse documento realmente aquelas pessoas que passaram por essa situação com um ente querido. Então, viram um ente querido que sofreu, que não teve as suas escolhas respeitadas, ou que participou de um conflito entre um filho que queria uma coisa, um outro que queria outra, o conflito familiar dentro, junto à equipe médica. Então, as pessoas que passam efetivamente por essa situação é que buscam antecipar as suas escolhas. Mas, infelizmente, é isso. Nós temos que suscitar o debate na sociedade. Então, vocês aí me trazendo para falar sobre esse assunto já é uma forma de tentar levar uma sementinha na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, de que pensar em dignidade em momento futuro, pensar na minha vulnerabilidade, instrumentos que eu possa, de alguma forma, escolher o que vai ser melhor para mim, né? É uma decisão interativa. Okay. Doutora, a senhora falou sobre isso como instrumento. E como instrumento, quais são as vontades que a pessoa pode declarar nesse DAV? O que eu posso ou não declarar no DAV? Se tem um requisito específico. Tem algum requisito, né? Teria algum requisito específico ou eu posso colocar qualquer coisa nesse DAV e declarar qualquer manifestação de vontade? Olha só que interessante. Em muitos países, né, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, onde esse instrumento ele surgiu pela primeira vez, Portugal, são formulários, né? Formulários que a pessoa preenche xizinhos. Eu aceito ser entubado, eu aceito sonda, eu aceito... Eu, particularmente aqui no Brasil, eu tenho um modelo bem extenso, mas eu acho que cada um deve colocar as suas próprias expectativas. Então, é claro que nós temos alguns procedimentos já previamente designados. Então, se eu for diagnosticada com uma doença terminal incurável, se eu for diagnosticada com estado vegetativo permanente, se eu tiver uma demência que vai me incapacitar a me manifestar no futuro, quem que é o meu procurador de cuidado de saúde, enfim, existem uma série de requisitos que esse documento tem que ter. E dentro desses requisitos, os procedimentos médicos, e aí depois eu posso encaminhar para vocês, disponibilizar aí um modelo, mas por que eu fujo dos modelos padronizados? Porque o meu primeiro espaço é um campo grande daquilo que a pessoa tem que preencher com o que é digno para ela, né? Eu começo sempre fazendo a seguinte pergunta: existe alguma coisa para você que é pior do que a morte? Bom, se tem coisas que são piores que a morte, é melhor você colocar aqui. E sempre que eu sou procurada para fazer esse documento, ela lê o meu modelo prévio, eu peço para ela levar para casa, para ela entender, para ela, né, tentar colocar ali todas as suas aspirações, mas aí ir conversar com o médico de confiança, para que ele fale, olha, todos aqueles procedimentos médicos ali, se ela não é médica, ela tem que entender as consequências para ver se ela quer ou não. O que eu posso sugerir aí para os colegas, existe um baralho, tá? Vocês podem achar na internet, chama-se Cartas na Mesa, ó, não sei se dá para ver aqui. Sim, dá para ver. Ele é um baralho e que ele traz perguntas para que vocês suscitem esse assunto com
os clientes de vocês. Vocês gostariam que a sua família participasse, né? Onde você gostaria de ser tratado? Por quem? Quem que você quer que fique próximo a você? Nós não estamos falando aqui, gente, só de questões médicas. É claro que vocês vão colocar aí nesse documento escolhas médicas, de tratamento, de terapia, né? Mas também escolhas pessoais, né? Olha, eu quero todo dia, independentemente de como eu esteja, eu quero que eu tomar um banho, eu quero estar na minha casa, eu quero o conforto do meu lar, eu quero o quanto possível, né, que vocês pentem meu cabelo, me deixem com a minha roupinha, enfim. Aí é o que cada um quiser. Por isso que é um documento que demora, né? E não dá para chegar, eu vou no cartório rapidinho fazer uma DAV, assim como eu vou ali fazer meu testamento. Não é assim. Eu acho que é um documento que ele tem que espelhar aquilo que realmente você deseja no futuro. E eu gostaria de trazer aqui uma provocação. Não necessariamente aqueles que dispõem de né, recursos financeiros, ou eu quero ser levado para o melhor hospital de ponta, isso vai garantir que aquelas escolhas de dignidade sejam respeitadas. Na sua visão, aproveitando esse mesmo assunto, né, na questão do que pode e o que não pode, na sua visão, tem alguma coisa que a senhora diria, isso daqui eu não coloco, isso daqui eu não vou, não concordo de lavrar isso daqui, essa declaração de vontade, realmente não tem como colocar. Tem alguma situação dessa? Olha, o que nós não podemos colocar, eu sigo a mesma regra das escrituras públicas, né? Eu não posso colocar aquilo que a lei veda, ou que seja, né, contra a lei ou contra a ordem pública, viole, né, a moral e bons costumes. Agora, você vai me falar, então, Gabriela, você não pode colocar, se a pessoa chegar aqui e falar, eu quero eutanásia, eu quero suicídio assistido. A lei brasileira veda, certo? Mas eu entendo que eu posso colocar da seguinte forma, por exemplo, tá? Que hoje é crime. Crime apenado com, inclusive, a júri popular, né? Crime contra a vida, né? Eutanásia e suicídio assistido são hipóteses de homicídio, né? Um é homicídio privilegiado, a eutanásia, e o outro suicídio assistido, né? Os dois vão a júri popular. E se a pessoa quiser? Eu entendo que eu vou colocar o seguinte, olha, o declarante deseja que lhe seja aplicado eutanásia e suicídio assistido, sabendo que são condutas criminosas no ordenamento jurídico brasileiro atual. Todavia, quando essa DAV tiver de ser aplicada, né, no momento futuro, se a legislação do Brasil permitir, nós podemos ter uma alteração legislativa, né? Essas condutas são aceitas em muitos países. Aí pode ser aplicado. Aí eu teria uma forma de tentar, né, de alguma forma colocar dele, mas desde que ele está alertado de que hoje isso é crime, hoje não dá. Nossa, maravilha. Que assunto, né? Muito Doutora tempo. Gabriela, tem uma outra questão que é assim, quando a pessoa decide fazer a DAV, ok, seja ela no tabelionato, seja ela no exemplo que a senhora utilizou, na presença ali de um médico. E a família? Como que a família vai saber desta vontade? É necessário que os familiares detenham uma cópia desse desejo? Ou alguém seja nomeado, seria isso? Não. Quando se é nomeado um procurador para cuidados de saúde, o procurador é quem vai fazer toda a condução do tratamento daquele paciente. Então, quem terá essa DAV é o procurador para cuidados de saúde, né? Aí, o importante é que a DAV chegue nas mãos da equipe médica. E isso, a resolução, ela é muito categórica, né? E eu também defendo isso. Uma vez que existe a DAV, que de alguma forma algum parente tinha essa DAV e levou para a equipe médica, ou o procurador de saúde levou isso para a equipe médica, isso está anotado no prontuário do paciente, o que passa a valer é a DAV, é a vontade do paciente esboçada naquela DAV. E, inclusive, se for em tudo contrário à vontade dos familiares, ou seja, a DAV sempre prevalece sobre a vontade dos familiares. Necessariamente não tem, pode haver uma DAV e pode não haver o procurador.
Sim, porque aí a pessoa pode fazer só a diretiva, ou pode fazer só um testamento vital, ou pode fazer só uma procuração para cuidados de saúde, ou pode fazer um documento que tem. Lembrando que se ela fizer a DAV, aí se ela fizer a DAV por escritura, vai estar na central, né? Por isso que é essencial que nós tenhamos uma lei. Ora, se tiver uma lei, de repente nós conseguimos que os hospitais e os médicos possam consultar, né? Tem a obrigação de consultar essa central para ver, ele tem DAV, então vamos lá checar qual é o conteúdo da DAV dele, já que ele não pode se manifestar e não tem um procurador aqui para exercer essas escolhas por ele. Então é essencial a família saber, né? A família precisa saber disso. Aliás, a sociedade em si ter esse conhecimento agora, e também se os cartórios já estão se adaptando a nível nacional, né? Se eu for aqui em Manaus, em São Paulo, em qualquer lugar que eu estiver e procurar um cartório de notas, se ele já está se adaptando, né? Tendo esse conhecimento para oferecer a DAV. Claro, porque é um trabalho conjunto, né? Então tem que oferecer e saber o que proporcionar ali, já que a gente não tem um requisito específico, né? Só o cumprimento da lei. Então, os cartórios estão ambientados. Algumas corregedorias estaduais disciplinaram a DAV, né? Eu conheço a do Rio de Janeiro, então consta a DAV nas próprias normas da corregedoria. Então, há uma tentativa, né? Então, eu presumo que os tabeliães do Brasil, e aí eu tento, né, dar aulas, né? Nós escrevemos muito a respeito, eles se preparem para fazer realmente esses documentos. E os médicos, cada vez mais, eles incentivam os pacientes, principalmente aqueles acometidos com doenças terminais, a fazerem a sua DAV também. Por quê? Porque nós temos que enxergar não só o lado do paciente, é importante que se enxergue o lado do médico, e daí a importância da DAV, porque a partir do momento em que está ali positivada a vontade do paciente, a responsabilidade do médico também tem um respaldo, porque ele vai seguir o quê? Aquilo que o paciente dele pediu em momento anterior, quando era lúcido, quando era capaz. Então, é um documento de dois lados, né? Ele protege o paciente e ele faz o respaldo da responsabilidade do médico. Enquanto a senhora falava, eu comecei a recordar as grandes campanhas, né, que nós tivemos aí de 2 décadas atrás, mais ou menos, que a grande luta sobre ter na nossa carteira de identidade o espaço de doador, né? Doador de órgãos. Quem sabe, né, doutora Gabriela, que no futuro nós tenhamos também um espaço para dizer possuidor de DAV na nossa carteira de identidade, e assim, ao sofrer esse exemplo, um acidente, ou simplesmente ser acometido aí de um infarto, ou algo que o valha, até mesmo dormindo, né? Nós possamos ter essa dignidade de ter em nossos documentos que é o outro, né, que esteja ali nos recebendo, não mais com vida, por exemplo, possa saber que nós somos detentores de últimas vontades, né? Sim, inclusive hoje existe a AEDO, né? Que é a Central Notarial de Disponibilização de Doação de Órgãos, absolutamente gratuita, né? Então, a pessoa, em qualquer lugar do Brasil, ela faz pelo e-notariado, não demora 5 minutos, e é gratuito, e ela já pode escolher ser doadora de órgãos, o que é extremamente importante. Então, o meu sonho é isso, né? Que todos possam utilizar a central para ser doadores e possam utilizar, né, o notário. Tenhamos uma central com muitas DAVs e são ser observadas aí pelos médicos hospitais, o conflito familiar, mas positivando principalmente a vontade e o desejo dos pacientes. Olha, eu quero dizer que nada disso... Com a notariado, né? Vamos pensar aí. Ele não teve tempo, ficou acometido de alguma doença, não teve tempo de ir ao cartório, não teve tempo de fazer na casa dele um instrumento particular. Não tem problema, se ele está no hospital, ainda está consciente, com né, a capacidade preservada, pega o celular, entra no notariado e faz a DAV online com o tabelião. Também dá, e aí vai ser por instrumento público. Maravilha, e eu quero dizer para o nosso público que nada disso foi combinado. Esse meu exemplo de ter a DAV na carteira, nada
foi mencionado antes com a doutora Gabriela, e desse ser um sonho dela, né? Que maravilha. E nós possamos realmente, né? Ao levar a cada um de vocês a informação, o conhecimento, né? De tudo que nós estamos falando aqui nesse nosso papo extra, que haja realmente, né, essa consciência, né, doutora Jaqueline, doutora Rebeca, de que nós precisamos falar do agora e precisamos de falar também do amanhã, né? Que, como o dito popular, a Deus pertence. Então, estamos todos aqui, graças a Deus, com saúde, mas realmente não sabemos o minuto seguinte. Então, que nós possamos, né, já que nós temos a ferramenta, que nos é propiciado uma ferramenta de dignidade, né, que aí a gente já vai lá para o Pacto de São José, né, doutora Gabriela, e a gente vê ali tantas cláusulas, tantos artigos que falam realmente sobre a dignidade humana, e esse em especial, que só quem tem um ente querido passando por uma situação dessa e sabe o quão é burocrático, né, entrarmos no judiciário para que nós venhamos conseguir ali um mandado, né, para salvaguardar a dignidade daquela pessoa, saber, cada um de vocês agora nesse momento, sabendo, né, que existe realmente ferramentas que nós podemos fazer no extrajudicial. Procure um advogado especialista, procure o seu tabelião, né, que você faz ali, reconhece suas assinaturas, né, e tudo mais que você pode fazer num tabelionato. Procure, vá se informar, porque realmente nós precisamos trazer para esses momentos onde a gente não consegue mais falar por nós mesmos, a dignidade que nos é peculiar no que tange ter vivido, ter trabalhado, criado filhos e tudo mais. Então, que esses momentos realmente sejam momentos de paz, né? E de assistência da sua última vontade, né? É um assunto realmente muito comovente, viu, doutora Gabriela? Eu sou órfã de pai e mãe, né? E tanto meu pai quanto minha mãe, no final, não tiveram essa vontade deles, assim, porque não estavam mais entre nós, né? Então, eu fico imaginando, né, se nós, naquela época, soubéssemos de tantas coisas que o direito extrajudicial nos propicia, quem sabe, né? Eles poderiam ter não que eles não tenham tido dignidade, mas poderiam ser do jeitinho que eles queriam, né? Que eles gostariam. E eu sei que nos últimos momentos. Sim, eu com certeza aí do outro lado pode ter alguém que esteja passando por isso. E nem faz ideia que é possível. Ainda mais agora, como a doutora Gabriela falou, né? O e-notariado, ele veio realmente nos facilitar a vida em tudo, né? Absolutamente tudo. Nós tivemos agora num congresso, doutora Gabriela, nossa vida é viajar para congressos, né? O podcast vai a congressos e faz entrevistas aos palestrantes e nós mesmas, né, também, procurando sempre o aperfeiçoamento profissional. E eu estava em Salvador, doutora Gabriela, assinando um inventário sendo realizado aqui no Amazonas. Então, quando a gente poderia imaginar, né, que a vida não vai parar, a vida continua, né? O e-notariado nos propicia trabalhar de onde estivermos, né? Nós temos uma facilidade ímpar, principalmente para abranger, e nós conseguimos trazer segurança e eficácia até para os brasileiros que estão fora do Brasil, né? Novamente, aí a época da pandemia, todos os consulados do mundo estavam fechados, o e-notariado surgiu aí para salvar os brasileiros que estavam fora do Brasil, e hoje em dia não dá para pensar no tabelionato só em livro, papel. Nós somos aí globais, continentais, trabalhamos em qualquer canto do globo e você pode fazer o seu documento, o seu testamento, a sua DAV, a sua doação, pode se divorciar onde você estiver usando o seu celular, né? Basta ter o certificado e notariado.
verdade. Agora nós temos um momento aqui em que a doutora Jaqueline faz um cafezinho, que ainda não dá para ser presencial, mas no futuro sim. Enquanto ela prepara esse nosso café... Dá nem para sentir o cheiro lá, ela, né? Nós estivemos no encontro notarial e foi apresentada, né, a central referente à doação de órgãos. E aí, aproveitando, né, seria possível, então, já mencionar que a pessoa já possui, eu já tenho lá minha declaração e na DAV já constar que eu também sou doadora. Sim. E que existe essa... Isso é ótimo, Sim. Né? É muito... Uma das escolhas feitas na DAV é justamente a doação de órgãos, tá? Então, pode constar, inclusive, que já tem cadastro na EDO como doador de órgãos. Na DAV, você pode constar que você quer doar gametas, você quer deixar material genético, quer fazer criogenia, enfim, uma série de escolhas aí da biotecnologia, da biomedicina, você pode fazer na sua DAV. Deixar, por exemplo, quem quer deixar embriões excedentários para serem implantados, enfim, uma série de novidades aí que você pode prever. Doutora Gabriela, eu estava aqui pensando sobre as questões de pessoas que, ainda mais depois do pós-pandêmico, né? Nós tivemos muitos casos, né, de depressão, pessoas com problemas, assim, que inclusive ficam sem trabalhar, né? Ficam realmente prostradas em casa. E tendo essa DAV, ainda que sendo por uma questão momentânea ali desse tratamento de depressão, também se salvaguarda essa vontade nesse tratamento depressivo, né? Sim, tratamentos psicológicos, psiquiátricos, também podem ser feitas essas escolhas na DAV, local de tratamento, médico indicado para cuidar de você, tudo isso. Coisa maravilhosa. Livro, né? Sobre Sim. Livros, né? Doutora Gabriela, vamos falar um pouquinho dos seus livros? Agora vamos querer buscar esse assunto. Sim. E algo mais, né? Sim. Nós temos aqui da editora do IBDFAN, né? Nós também somos membros aqui do IBDFAN. Direito de Família e das Sucessões, interface com direitos fundamentais. Vou passar na tela. E são vários autores, né? Sim, esse é o mais recente. Eu tratei do direito à herança. Se o direito à legítima, ele efetivamente deveria ser um direito fundamental. Um conflito a ser resolvido. Eu sou um pouco contrária à legítima, então... Okay. Eu defendi aí o meu ponto. Mais uma pauta. Mais uma pauta. Mais uma pauta. Adoramos isso. Doutora, temos aqui também Direito das Famílias e Sucessões na Era Digital, também pelo IBDFAN. A senhora pode só falar a sua participação. E o inventário por notariado, né? Tem dois que são sobre notariado, acho que o outro que é de direito público digital, foi logo que o e-notariado surgiu, né? Me pediram para escrever acerca do novo sistema do e-notariado e como que ele funcionaria, principalmente se tratando de inventários. E aí, veja, a doutora estava em Salvador assinando. Imaginemos um inventário em que nós temos herdeiros em 4, 5 estados diferentes e o advogado em outro, ou seja, cada um da sua própria casa pode assinar a escritura ao mesmo tempo, né? Algo que jamais poderia pensar em um momento passado. Sim. Trazendo, inclusive, mais economia, né? A população, sim, né? Então, esse que a senhora está se referindo... Eu recordo que há pouco tempo a gente escutava advogado dizer não dá para fazer no extra porque um mora no estado tal, outro mora no sul, né? Vai ter que ser na justiça porque vai ter que sair carta precatória, vai ter que intimar o outro não sei aonde. Nossa própria região, nossa, 2 dias de barco. 2 dias de barco, não tem como achar pessoa. Agora é tudo muito mais fácil, né? E não precisa mais pedir procuração, porque a pessoa tinha que ir no cartório da cidade, fazer uma procuração para que o irmão que estivesse na outra cidade assinasse o inventário. Não precisa, todo mundo vai assinar. Todo mundo vai participar, não precisa de procuração de nada, cada um onde estiver. É verdade. Esse que a senhora se referiu há pouco é o Direito Público e Tecnologia, né, da editora Foco, né? Fantástico, fantástico. Aí temos também a Bioética, Biodireito e Cuidados Paliativos. Sim,
Sim, aí eu acho que esse mais uns 2, 3 eu já aprofundo no meu tema, que é diretiva antecipada, testamento vital e procuração para cuidados de saúde. Mas vem novidades aí. Coisa boa, porque esse, pessoal, já é aqui ó, a base do que nós estamos conversando hoje, não é isso, doutora Gabriela? Esse da bioética. Tem diversos artigos interessantíssimos sobre bioética, biodireito e cuidados paliativos, uma gama de profissionais que escreveram, tem médicos, nutricionistas, né? Porque os cuidados paliativos, gente, não é aquele negócio de deixar a pessoa morrer. Cuidado paliativo é a implementação de cuidado absoluto, transdimensional, né? Eu vou cuidar do paciente sob todas as suas esferas, a médica, a espiritual, a psicológica e a familiar. Por quê? Porque aqui, quando eu falo de cuidados paliativos, eu estou tratando de terminalidade de vida, eu estou tratando de um processo de morte. Então, uma das vertentes do cuidado paliativo é justamente o tratamento do luto antecipado. Então, o paciente ele é cuidado junto com a sua família, né, para que todos atravessem esse período juntos e saibam e tenham o auxílio necessário para passar por esse momento. Temos também o Direito Empresarial, né, da editora Saraiva, que a senhora escreveu junto com o Vitor Eduardo Rios Gonçalves, que a gente vai falar sobre o direito falimentar, né? Isso. Eu tenho 2 livros da coleção Sinopses Jurídicas relacionados a direito empresarial. E o outro é também direito empresarial, mas com foco no direito de empresa e sociedades empresariais. Ou seja, muitas pautas. Bem-vinda a vários podcasts aqui no Papo Extra, doutora. Maior prazer. Mas eu gostaria de ir pessoalmente para conhecer Manaus. E agora vem o nosso convite. Doutora, nós temos aqui um instituto, né? E esse instituto, que nós vamos já falar dele aqui, porque é um dos patrocinadores do programa, está trazendo aqui para o Amazonas o 2º Congresso de Direito Extrajudicial. E como ele já vai ocorrer nos dias 19 e 20, nós aqui do Papo Extra, né, já queremos nos comprometer para que a lista que nós já temos, doutora, para o Congresso de 2026, possamos contar com a sua presença como palestrante. Contem comigo, irei com o maior prazer. Que maravilha. Olha, que e maravilha. muita novidade. E muita... Quem sabe já com o lançamento do livro no Amazonas, hein? Olha, ótimo. Maravilha. E temos um outro aqui, né, doutora, que é o Tabelionato de Notas e a 4ª Evolução Industrial. É um livro coletânea do Dr. José Asnalini, né? Foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um livro bastante interessante, disruptivo, sobre as novas propostas do extrajudicial. Que maravilha. Olha, pessoal, estudantes, advogados, nós vamos colocar isso tudo no nosso Instagram para que vocês possam adquirir os livros da doutora Gabriela, que com certeza vão ser de muita importância para os seus estudos, viu? Doutora, agora chegou a hora de nós agradecermos aos nossos patrocinadores. Eu gostaria de agradecer à empresa Regularize. Que nos dá a honra, né, a alegria de patrocinar o nosso podcast. E lá vocês podem encontrar profissionais capacitados para regularizar o seu imóvel e fazer com que você deixe de ter a posse e seja proprietário. Nós queremos agradecer também à empresa FRTB.
uma consultoria ambiental aqui no Amazonas, mas que trabalha para todo o Brasil. E vocês sabem que não fazemos o direito extrajudicial sem os nossos amigos engenheiros, sem os corretores, né? Realmente o direito extrajudicial nos traz essa alegria de trabalhar com colegas de outras classes, né? Muito obrigada, FRTB. E agradecer ao Instituto IBDESP, o instituto que está trazendo aqui para o Amazonas o 2º Congresso, um instituto que visa levar o direito extrajudicial até as faculdades, onde a grade curricular do MEC não é atualizada. Ano que vem vai fazer 30 anos que o direito extrajudicial sequer é falado aos nossos alunos. Nós temos ali aulas, algumas faculdades que falam de registro, que falam de notas, mas não falam da grandiosidade que é o direito extrajudicial, o quão ele é maravilhoso, não só para os colegas que vão se formar como advogados, mas para a sociedade brasileira, que precisa e está mais que na hora de um direito, né, de uma justiça célere, de ver os seus problemas, seja eles de ordem familiar, de ordem patrimonial, resolvidos através dos nossos cartórios em todo o Brasil. Muito obrigada, IBDESP. Nós falamos tanto do DAV e, de forma errada, a gente fala de testamento DAV, que a senhora falou aí. Só para finalizar, só para fechar esse assunto, que eu tenho certeza que deve estar incomodando muita gente que ouviu sobre isso agora, né? Porque o nosso podcast não é só para os advogados. Nós temos os estudantes, nós temos os outros profissionais da área, né, que nós já falamos tanto aqui, que são os agremessores, engenheiros, arquitetos, né, agremessores. Então, nós temos um público aí muito relevante. E aí, doutora, essa questão de ser chamado de testamento DAV, a gente sabe que não é um testamento, existe uma diferença aí. Quais são as principais distinções entre o DAV e um testamento, realmente? O testamento civil ou o testamento biológico? Testamento civil. Civil. Então, o testamento civil é aquele previsto no Código Civil, em que eu deixo basicamente, essencialmente, são as questões patrimoniais para depois da morte. Então, é um documento que só passa a existir no mundo jurídico depois que eu morrer, certo? E o testamento civil, ele tem diversos requisitos. O mais seguro deles é o testamento feito nas notas do tabelionato, o testamento público, feito por um tabelião de notas, na presença de 2 testemunhas, em que ele pode, então, prever como que ele quer que o seu patrimônio seja distribuído, respeitando-se a lei, né? Se ele tem herdeiros necessários, ele só pode dispor de 50% da herança, enfim, uma série de regras. Aí vocês me chamam novamente para a gente falar de direito sucessório. Mas esse é o testamento civil, que não se confunde com a DAV. A DAV é uma diretiva antecipada de vontade. A DAV, por escritura pública, é uma escritura pública declaratória, em que eu vou fazer disposições, eu vou declarar acerca de escolhas de medicamentos, procedimentos, tecnologias médicas ou não, que eu aceito ou não me submeter, no minuto em que eu estiver incapacitada de manifestar minha vontade. Se esse momento, essas escolhas refletirem quando eu estiver, por exemplo, acometida com uma doença terminal, incurável, degenerativa, em que a morte é muito próxima, essa declaração ela tem um nome de testamento vital, testamento biológico. Por quê? Porque ela vai implicar escolhas de fim de vida. Escolhas do quê? Médicas. Por isso que não se confunde com o testamento civil. Não tem nada a ver. Quem que vai receber a minha DAV, o meu testamento vital, a Procuração da Procuradoria de Saúde? Equipe médica. Quem que vai receber o meu testamento que vai mandar cumprir? O juiz ou o tabelião, e quem vai cumprir, o inventariante, e os herdeiros vão observar aquilo que está no testamento. Então, são pessoas distintas, né? Absolutamente não se confundem. Então, não adianta querer fazer um testamento e colocar escolhas de medicamento no seu testamento civil, que não funciona.
E aí, nessa declaratória, nessa escritura pública declaratória, chamada de diretiva antecipada de vontade, em que eu faço as minhas escolhas médicas acerca daquilo que eu entendo que possa, ou que eu aceito, ou que eu recuso no momento de incapacidade, e em momentos de terminalidade, ou não, em momentos, por exemplo, de só incapacidade. Por exemplo, eu sofri um AVC e naquele momento eu não estou capacitada para manifestar minha vontade, mas não implica que eu vou morrer, pode ser que eu readquira a minha capacidade, e aí eu também posso fazer no bojo desse documento ou autonomamente a escolha de um procurador para cuidados de saúde, ou seja, quem me represente junto à equipe médica, quem faça essas escolhas, quem faça essas recusas quando eu não puder me manifestar. Perfeito. Maravilha. Ficou claro? Agora deu para... Ficou Sim, muito clara. Mas lembrando, aquilo que eu disse, independentemente de eu ser da área jurídica, de eu não ser da área jurídica, de eu ser médica, engenheira, enfim, todo mundo tem que ter esses 3 documentos, uma procuração, uma DAV, com ou sem testamento vital, com ou sem procurador de cuidado de saúde, talvez seja mais importante deles, né? E um testamento. Todo mundo tem que ter. Não adianta pensar que vai fazer esse documento e que vai atrair morte, pelo contrário, você vai morrer sempre mais confortável, sabendo que tudo que cabia às suas escolhas já estão todas bem feitinhas. Maravilha. Pode deixar, né? Já está na lista, né? Já está na 3. lista. Doutora, eu gostaria que a senhora se despedisse do nosso público neste momento. Pois não, eu agradeço novamente. Foi uma delícia participar, é sempre bom conhecer pessoas dessa área, levar conhecimentos, principalmente para um estado aí tão bonito, tenho muita vontade de conhecer, e eu espero ter plantado no coração de vocês essa semente de que a busca pela dignidade em um momento futuro ela é extremamente importante, e nós temos que falar sobre esses assuntos, porque a morte ela chegará para todos, mas o que importa é a gente viver o agora, o todo dia, e se você pode viver da melhor forma, isso já valeu a pena. Um beijo no coração, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado participar também do nosso programa. Obrigada por Gratidão. todo esse conhecimento. Foi maravilhoso. Foi sim. Pessoal, então nós estamos terminando mais um Papo Extra com a doutora Gabriela e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.